O moleque tá nas nuvens, todo felizão sendo carregado nas costas e sorrindo de orelha a orelha. Pro povão, a vida finalmente ganhou uma esperança real, e ninguém ali dentro imagina nada além de um futuro glorioso e seguro. Do nada a atmosfera muda e os dois param assustados, olhando pro horizonte com o coração na boca. A presença do Salvador é tão bizarramente pesada que até o vento gela, deixando os civis em choque total com o momento. Olha o tamanho da imponência desse cara flutuando com sua capa ao vento, parecendo um deus que desceu dos céus. O mundo inteiro idolatra esse herói supremo, jurando de pé junto que ele veio trazer a salvação eterna. A cara de admiração dos dois diz tudo. Os olhos chegam a brilhar vendo aquele gigante imbatível bem ali na frente. É o porto seguro de uma humanidade sofrida, o símbolo máximo de que dias melhores finalmente chegaram. O garoto até aponta para o alto todo empolgado, celebrando a chegada do grande protetor como se fosse um milagre divino. A confiança da população nesse cara é absoluta, ele é o escudo que protege todos contra qualquer ameaça. A galera olha para o céu e lá está o Friday, flutuando majestoso com aquela capa preta imponente. O povão fica em completo êxtase, a cidade inteira para assistir bem de perto a aparição do maior super-herói de todos os tempos. O herói está no topo do mundo e a multidão vai ao delírio completo, gritando o nome dele com uma fé que cega qualquer um. Ver o protetor da terra de perto é o maior evento da vida daquela gente, que se sente abençoada com a visita. A turminha não para de celebrar e corre desesperada na direção do herói, querendo apenas uma chance de demonstrar gratidão. É lindo de ver o respeito e o amor puro que a sociedade tem por esse homem que sempre os defendeu. Chega um fã com uma câmera profissional e começa a meter o dedo no botão do clique, registrando cada segundo com orgulho. Ele está realizando o sonho de fotografar a lenda viva, enquanto Friday se mantém firme e focado em sua missão de perfil. O Friday ostenta aquela feição serena de quem carrega o peso do mundo nas costas com total maestria. A presença dele ali é a prova viva de que a humanidade pode respirar aliviada porque o herói perfeito está no comando. O trouxa do lobo olha para o céu e fica completamente sem chão ao ver que o herói perfeito arrancou a cabeça do fotógrafo com um raio brutal. O arrombado do Friday pulverizou o cara sem dó, deixando só o corpo ensanguentado no chão. A gringa é suja pelo sangue e começa a gritar desesperada, com a boca aberta que parece um buraco negro. O pânico total bateu. Ela viu o herói perfeito fazendo a maior merda da história. O sistema mandou o protetor e ele tá massacrando geral, o arrombado mentiroso. Olha o olhar de traição dessa coitada. O gringa trouxa não consegue processar que o herói dela tá mandando ver. Ela ainda pergunta se é verdade. Acorda pra vida, otária. O Black Friday tá zerando a humanidade e você é a primeira da fila, sua bosta hipócrita. O terror tá estampado na cara de todo mundo. A única ordem agora é correr ou morrer. Ninguém acreditava que o protetor divino ia virar o carrasco, mas o arrombado virou e tá rindo. O monstro tá solto e eles estão pagando caro pela adoração cega. O caos é total no beco escuro. O povo foge sem rumo, caindo e gritando por ajuda. Eles imploram para Deus, mas o único Deus ali é o arrombado do Friday, que os abandonou no meio do inferno. O mundo acabou para eles e a culpa é desse herói miserável fé da puta. Enquanto o povo grita desesperado procurando pela mãe e implorando para chamarem a polícia, o arrombado do Friday olha de lado com um deboche nojento e solta um cumprimento cínico pra molecada que tá correndo pavorosa. Do nada o clima racha com um grito ensurdecedor de cala a boca que faz a terra tremer e corta toda a barulheira da multidão. O desespero do carrasco berrando deixa a galera paralisada de tanto medo com o tamanho do ódio. A cidade inteira fica num silêncio mortal absoluto depois do esporro, e os sobreviventes olham em volta totalmente traumatizados. O sistema quebrou de vez e até os moleques sacaram que o herói deles agora é o pior pesadelo. O arrombado do Friday bota o dedo na boca mandando um silêncio cínico e pergunta se a galera tá ouvindo esse som. O psicopata tá adorando o desespero e a calmaria da morte que ele mesmo causou na base do puro terror. O som bizarro era simplesmente uma chuva de meteoros gigantesca caindo do céu avermelhado. A galera olha pra cima totalmente em choque, sacando que o arrombado do Friday invocou o verdadeiro apocalipse para apagar geral. A torre de Tóquio explode num fogaréu violento e o arrombado do Friday assiste tudo de costas, feito um psicopata mimado. O povo corre desesperado ao fundo, enquanto esse lixo de herói joga o mundo no puro inferno. O arrombado do Friday dá um close na tela com um sorrisinho sádico nojento de quem tá adorando o massacre.
O psicopata ainda mete um textinho dizendo que achou tudo muito legal, rindo da cara da humanidade que queima no fogo. O inferno começou e no segundo dia a cidade de Paris já está totalmente queimada até os ossos. Um sobrevivente olha para o estrago de costas no meio do fogaréu, sem acreditar que o monumento histórico virou pó nas mãos do carrasco. No terceiro dia, o arrombado do Friday mira na Groenlândia e detona tudo num piscar de olhos, levantando uma cortina de fumaça e fogo que engole o gelo. O psicopata tá fazendo uma limpa no mapa mundi por puro capricho doentio. No quarto dia, a Europa do Norte vai pro espaço e a galera entra em pânico total no meio das chamas. Uma mulher grita desesperada vendo que o sistema faliu de vez e que não sobrou um herói sequer para peitar essa aberração. Em apenas 5 dias, esse monstro maldito destrói 70% da humanidade e fica flutuando no espaço, olhando para a Terra destruída como se fosse um brinquedo quebrado. O arrombado limpou o planeta e tá achando bonito o estrago. O bicho pegou tanto que os engravatados do mundo inteiro tiveram que se reunir às pressas num grande tribunal de emergência. Eles montaram uma aliança global de forças aliadas para tentar salvar o que restou do planeta devastado. Com o surgimento do maior super-humano da história virando a pior ameaça que já existiu, os líderes aprovaram rapidamente medidas extremas. Os caras levantaram as mãos desesperados, votando qualquer contra-ataque contra o monstro, enquanto o mundo inteiro está queimando no mais puro inferno e os governos tentam desesperadamente se reerguer. A cena corta para uma praia paradisíaca isolada. O céu tá azulzinho e cheio de palmeiras, num sossego do caralho. Olha o tamanho da audácia do moleque cabuloso e doido do Friday, deitado suave numa cadeira de praia tomando uma brisa de boa. A humanidade foi pro espaço e o arrombado tá relaxando como se estivesse de férias no meio do apocalipse. O Friday tá lá jogado de óculos escuros, rindo à toa e com a boca aberta curtindo sua prainha. Enquanto o resto do planeta tá virado em cinzas, o moleque preguiçoso não tá nem aí pra esse desespero todo que consome o mundo. Mas o sossego dura pouco porque o exército local resolve agir e manda um caça de guerra pesado cruzar o céu. Os caras jogam uma bomba atômica imensa bem na cabeça do moleque, tentando apagar o herói da praia de uma vez. A bomba cai de bico rasgando as nuvens na direção do Friday, que continua deitado de costas olhando pro avião. Os caras apelaram pro nível máximo de destruição só para dar cabo de um único homem que estava relaxando na areia. O bagulho explode num cogumelo de fogo violento que ilumina o oceano inteiro e destrói a ilha num piscar de olhos. O estouro é tão bizarro que a fumaça sobe alto, criando uma onda de choque avassaladora para não sobrar nada vivo. A explosão nuclear foi tão violenta que dá para ver o clarão vermelho lá do espaço, perto de um satélite que orbita a Terra. Os caras derreteram tudo ao redor só para tentar eliminar o Friday nesse ataque desesperado. Os óculos de sol do cara derretem no meio do fogo, mostrando que o calor ali dentro tá insano. Os governantes acharam que tinham resolvido a parada com aquela bomba atômica pesada, mas a verdade é muito mais assustadora. No meio daquele inferno de chamas e fumaça, o arrombado do Friday surge caminhando de boa, totalmente intacto e sem nenhum arranhão no corpo. O ataque nuclear nível máximo não fez nem cócegas na pele desse monstro maldito. A cena corta direto para Casa Branca, o centro do poder dos caras que tentaram apagar o mutante. O clima tá bizarramente tenso nos bastidores do governo porque eles já sacaram que o plano de contra-ataque falhou miseravelmente. Um plantão de notícias urgente invade a televisão do mundo inteiro com a imagem desse desgraçado sorrindo. O repórter avisa que a criatura mandou um recado bizarro e se autodenominou oficialmente com o nome de Friday. Um engravatado do alto escalão assiste ao pronunciamento suando frio e com o queixo no chão de tanto desespero. A estrutura deles derreteu por completo e agora não tem mais exército ou arma no mundo capaz de parar esse psicopata. O presidente engravatado junta as mãos, suando frio de puro pavor ao ver que o ataque nuclear deu em nada. O velho tá se perguntando que tipo de criatura bizarra é essa que sobreviveu ao maior armamento do planeta. Um assessor entra correndo na sala berrando desesperado pro chefe olhar as notícias urgentes na televisão. O desespero toma conta daquele gabinete inteiro porque o pior pesadelo do mundo acabou de se tornar realidade. O subordinado avisa de boca aberta e com o coração na mão que o arrombado do Friday foi visto invadindo o Capitólio. O clima que já estava tenso vira um pânico completo ao saberem que o monstro tá na sede do governo deles.
O velho do presidente pira o cabeção e ordena imediatamente que todas as forças de defesa corram para lá agora mesmo. Ele sabe que a vida dele tá por um fio se aquele psicopata musculoso resolver quebrar tudo ali dentro. Do lado de fora, a segurança máxima do exército se posiciona na frente do Capitólio de armas em punho e olhando para o céu. Os soldados tentam manter a pose firme, mas estão todos tremendo de medo esperando a vinda do carrasco. Guardas cochicham tremendo de medo que até mesmo as forças de defesa máxima foram varridas do mapa como se fossem poeira. Eles percebem que todo aquele armamento pesado serviu apenas para irritar o carrasco ainda mais. O presidente engravatado ajusta o nó da gravata com a mão firme, tentando resgatar um pingo de dignidade que lhe resta no peito. O velho sabe muito bem que aquela caminhada até a entrada principal é a sua sentença de morte. O líder caminha sozinho na direção do Capitólio com passos lentos e uma postura imponente para encarar o pior pesadelo da humanidade. Ele aceitou o fardo de representar os restos da civilização que clama por socorro. O encontro dos dois gigantes acontece cara a cara nos portões e o velho estende a mão para cumprimentar o monstro num gesto diplomático. Ele diz que o povo quer apenas entender o motivo de toda aquela destruição insana. O arrombado do Friday escuta tudo de perfil com aquele sorrisinho sádico nojento de quem tá adorando ver o desespero do líder. O psicopata debocha na maior cara de pau, dizendo que agora a decisão de apagar geral tá com ele. O presidente engravatado olha para o monstro com uma expressão séria e joga a pergunta direta na mesa, querendo saber de uma vez por todas o que esse mutante bizarro realmente quer com toda essa destruição global. O arrombado do Friday escuta a pergunta de perfil e solta aquele olhar cínico de quem tá se divertindo com o desespero do velho. O psicopata repete a pergunta rindo da cara do líder, destilando puro deboche, sem enrolação nenhuma. O monstro manda a resposta na lata dizendo que quer a morte dele. O Friday levanta o terno do velho no ar com uma facilidade bizarra, cravando as garras no peito do coitado sem a menor pena. Com uma cara totalmente insana, psicopática e com os dentes arreganhados, o arrombado avisa que os humanos não têm o direito de viver. Ele destila um ódio nojento contra a raça humana enquanto executa o líder. Os soldados do lado de fora entram em desespero total ao verem o presidente ser morto e começam a meter o dedo no gatilho. Os tiros ecoam alto na tentativa inútil de derrubar o herói que virou o pior carrasco. O arrombado do Friday nem pisca enquanto os tiros batem perto do seu rosto, mostrando um olhar frio e totalmente indiferente ao ataque. Ele tá cagando e andando pro exército inteiro tentando derrubar ele. Com um movimento bizarro e nojento, o monstro arremessa o corpo do presidente do alto do Capitólio como se fosse um saco de lixo qualquer. A cena mostra o cadáver caindo sem rumo num verdadeiro desrespeito. O corpo do velho se espatifa com tudo no chão de pedra bem na frente dos assessores, que gritam pavorosos ao verem o estrago. Enquanto isso, o Friday desce caminhando calmamente com os tiros ricocheteando no seu peito. Os soldados continuam descarregando os pentes das armas desesperados, mas as balas só criam faíscas inúteis na armadura desse lixo. O psicopata avança no meio do fogo cruzado pronto para fazer mais uma limpa violenta. O arrombado do Friday faz cara de paisagem com um deboche nojento, se fazendo de vítima ao perguntar se ele é o único vilão de novo. O psicopata diz que ninguém entende o motivo real de estar fazendo essa desgraça toda. O Friday começa a contar o passado desgraçado dele, dizendo que quando era criança a família passava uma fome absurda. Os caras passavam os dias revirando latas de lixo na rua só para conseguir sobreviver na pior. A parada ficou ainda pior quando a mãe dele ficou terrivelmente doente e acamada. Se ela tivesse recebido um tratamento simples num hospital de boa, teria se salvado, mas eles não tinham um tostão furado no bolso. Chocado com a tragédia, o pai do moleque se afundou no vício da bebida para esquecer a dor. O velho acabou espancado até a morte pela polícia após ser pego roubando bebida alcoólica, deixando o garoto sozinho. O moleque viveu na mais pura miséria, largado no frio extremo enquanto a neve caía pesada. Ele andava encolhido no meio da multidão, se sentindo um verdadeiro lixo invisível que o mundo não dava a mínima importância. O Friday solta aquele sorrisinho debochado de perfil e pergunta se a historinha de fazer chorar comoveu os soldados. Ele corta o papo furado na hora, mandando um questionamento cínico para revelar a sua verdadeira face. O arrombado do Friday abre aquele bocão e solta uma gargalhada escandalosa na cara de todo mundo.
O psicopata confessa rindo que aquela historinha triste da infância era tudo mentira só pra zoar com a cara dos soldados. O monstro revela que o plano real por trás daquele teatrinho patético era bem mais bizarro e cruel. Ele queria apenas ganhar tempo e prender a atenção de todos para que a transmissão global ao vivo não fosse cortada. A intenção doentia desse lixo era fazer com que o assassinato brutal do presidente passasse em todas as telas do mundo. O Friday usou a mentira para garantir que a execução fosse transmitida sem interrupções para geral. O desgraçado confessa que fez toda essa palhaçada de propósito só para empurrar a humanidade num caos completo. Ele quer ver o mundo entrar em pânico total assistindo ao líder máximo ser jogado como lixo no chão. Enquanto o bicho debocha na TV, uma família aparece abraçada na sala de casa, assistindo a transmissão em puro desespero. As pessoas choram encolhidas ao verem que a última faísca de esperança da Terra está morrendo ali. Apesar de todo o desespero e do plano macabro do Friday, uma pequena faísca de esperança ainda resiste no planeta. A cena corta para uma floresta congelada e isolada nas montanhas, coberta por uma neve bem pesada. No meio daquele gelo todo e das árvores branquinhas, dá para ver um pequeno cano de metal saindo debaixo da neve. Tem alguma coisa escondida ali naquele cenário congelado, indicando que nem tudo está perdido na Terra. Escondida bem debaixo daquele gelo todo, fica uma base subterrânea de mísseis secreta localizada na Suíça. Os caras estão trabalhando duro no projeto Lança de Netuno, um foguete imenso azul reluzente que surge na tela. Um cientista de jaleco branco analisa os relatórios e avisa para o comandante que o desenvolvimento da arma está correndo muito bem. O especialista garante de perfil que o armamento pesado deve ficar pronto já na próxima semana. O militar de Cap escuta tudo compenetrado, sabendo que aquela tecnologia bizarra é a cartada final contra o mutante. O cara afirma com firmeza que a hora para a batalha final e definitiva contra o Friday finalmente chegou. O comandante de Cap encara a tela com seriedade e avisa que o plano deles de lançar esse míssil secreto vai dar muito bom. Os cientistas concordam ao redor, botando fé total que essa tecnologia vai apagar o vilão. De repente, o teto da base subterrânea explode com tudo num estrondo violento que joga destroços para todo lado. Um rastro de chamas e fumaça rasga o laboratório azul reluzente, pegando todo mundo ali de surpresa. O militar de Cap arregala os olhos de puro pavor, sem conseguir entender como o esconderijo secreto foi descoberto. O velho treme diante daquela cortina de poeira, sacando na hora que a casa deles caiu feio demais. No meio daquela fumaça toda, o arrombado do Friday surge de pé, imponente e de braços cruzados olhando para os cientistas. O psicopata encara a galera com deboche, se perguntando se aquele brinquedinho era para ele. A galera da base entra em desespero total e começa a berrar desesperada ao ver o carrasco bem na frente deles. Os cientistas correm para trás do militar, sacando que o plano de contra-ataque foi derretido de vez. O arrombado do Friday flutua do lado do foguete imenso e pergunta com deboche se os caras construíram algo interessante. O psicopata olha para o míssil azul reluzente com aquele desprezo nojento de sempre. O cientista de jaleco olha para o comandante com os dentes cerrados, suando frio ao ver o carrasco ali do lado. O desespero toma conta do jovem porque ele sabe muito bem que a tecnologia deles não vai adiantar nada. O velho do comandante fita o chão com um olhar totalmente quebrado, assumindo em silêncio que o fim dele chegou. O militar percebe que o esconderijo secreto virou uma verdadeira armadilha mortal para todos. Os soldados de elite se posicionam nas sombras da base subterrânea de armas em punho, tentando segurar a barra de alguma forma. Mas os caras sabem que meter o dedo no gatilho contra esse monstro é suicídio puro. A cena fecha de novo nos olhos do comandante imerso na escuridão azulada da base, aceitando a derrota completa de cabeça baixa. Não sobrou nenhuma cartada na manga para tentar deter o avanço desse vilão maldito. Os soldados de elite continuam de prontidão na linha de frente com as armas pesadas em punho, encarando o perigo de peito aberto. Os caras tentam manter a postura firme, enquanto o laboratório azul reluzente vira um verdadeiro inferno. O comandante de Cap se vira para o jovem cientista e ordena de forma direta que ele pegue todos os pesquisadores e dê no pé dali imediatamente. O velho decide assumir o rojão sozinho para salvar a pele daquela galera. O militar joga o fardo mais pesado nas costas do rapaz, avisando com firmeza que agora ele é o novo líder do projeto. O cientista de jaleco fica totalmente travado com a notícia, olhando para o chefe com uma cara assustada.
O cientista questiona o comandante de perfil, se perguntando qual o sentido de fugir se aquele mutante bizarro destrói tudo que vê pela frente. A tensão toma conta do laboratório enquanto os dois batem boca no meio do caos. O velho corta o papo furado na hora e dá a última ordem berrando para o rapaz sobreviver de qualquer jeito. Ele quer que a pesquisa seja salva para que a humanidade tenha uma chance de apagar esse psicopata no futuro. O comandante de perfil solta suas últimas palavras com convicção, ordenando que o rapaz reúna todos aqueles que possuem uma determinação real no peito para proteger suas famílias do massacre global. O velho militar completa o discurso inflamado, dizendo que eles precisam mostrar de uma vez por todas que a raça humana nunca vai se curvar ou perder para esse desgraçado do Friday. O jovem cientista de jaleco escuta tudo em silêncio com o rosto parcialmente coberto pelas sombras, absorvendo o peso imenso daquela despedida forçada no meio do laboratório destruído. O rapaz começa a correr para longe cumprindo a ordem, enquanto o comandante fica de costas olhando firme para o perigo. O jovem desabafa que foi uma honra sem tamanho servir sob o comando do velho. A cena fecha no militar soltando uma fumaça densa pela boca, enquanto observa o cientista bater em retirada ao fundo. O guerreiro veterano se prepara sozinho para encarar o avanço brutal do psicopata. O arrombado do Friday passa a mão no rosto com aquele sorrisinho sádico e debochado, achando graça da pose do velho militar. O psicopata diz em tom de piada que o comandante está querendo pagar de herói legalzão. Na linha de frente, os soldados de elite miram suas armas pesadas tremendo da cabeça, aos pés diante da presença esmagadora desse monstro. O pavor toma conta da farda deles, porque sabem que o bicho não tem pena. A cena foca de perfil em um dos combatentes com os dentes cerrados, tentando segurar o choro de puro desespero no meio da escuridão. O clima no laboratório azul tá sufocante e a morte parece certa para todo mundo. O velho comandante toma a posição de destaque na frente do pelotão e declara com orgulho que foi uma honra imensa liderar todos eles até aqui. Os guerreiros se mantêm firmes para a última e definitiva resistência, olhando de cima. A tropa inteira se alinha de fuzil em punho ao lado do seu líder, sabendo que aquela base subterrânea vai virar um cemitério. Eles se preparam para o avanço brutal do carrasco com o coração na mão. O velho comandante bota a mão na arma e avisa com um olhar firme que vai se lembrar muito bem de toda essa palhaçada. O veterano tá pronto para gastar o último pente de bala e encarar a morte de frente. A tropa inteira se posiciona na diagonal, travando as miras dos fuzis pesados, engatilhando tudo no meio daquela iluminação tensa do laboratório. Os caras estão com o dedo coçando para despejar chumbo grosso no bicho. O arrombado do Friday ergue o queixo de perfil com aquele sorrisinho sádico de canto, totalmente intocável na frente do pelotão. O psicopata tá adorando ver a pose de valentão dessa galera antes de passar o rodo. A cena corta para longe dali, mostrando um caçador deitado de bruços no meio de uma nevasca violenta nas montanhas congeladas. O cara tá camuflado no chão frio, segurando firme um baita rifle com a ponta disparando fogo. Um cervo imenso desaba estatelado na neve branquinha logo após ser atingido em cheio pelo tiro certeiro. O bicho cai sem forças perto dos galhos secos, enquanto o sangue começa a manchar aquele cenário de gelo puro. O atirador solta um suspiro longo de alívio no meio da nevasca, vendo a fumaça sair quente de sua boca. O rapaz comemora de perfil que finalmente conseguiu abater a presa que caçava com tanta insistência. O cara dá um sorrisinho de canto no meio daqueles flocos de neve pesados caindo sobre o seu cabelo escuro. Ele se gaba todo orgulhoso, comemorando de frente que pegou o bicho depois de muito tempo de perseguição. A cena abre mostrando o guerreiro de costas com o rifle pendurado, observando as ruínas da destruída e uma torre imensa ao fundo. O tempo voou e já se passaram mais de 5 anos desde aquele ataque brutal do Friday. O Jimmy caminha de perfil carregando o bicho morto nas costas, enquanto observa aquela cidade totalmente congelada ao fundo. Ele avança firme em direção às torres destruídas no meio de uma nevasca muito sinistra. De repente, o pé do protagonista pisa com força total em cima de um panfleto velho jogado no chão coberto de gelo. A bota esmaga o papel que trazia o rosto estampado daquele desgraçado do Friday olhando de cima. O Jimmy finalmente chega em uma casa isolada no meio daquela nevasca pesada. Dá para ver as pegadas dele marcadas no chão branquinho enquanto ele cruza o portão do local para se abrigar. O protagonista abre a porta de correr e avisa em tom descontraído que já está de volta da caçada.
O cara entra no ambiente quentinho carregando o bicho morto e o seu rifle pesado pendurado nas costas. O Sink bota os pés para dentro. O Jimmy muda a expressão na hora e solta um resmungo confuso ao focar o olhar na sala. O rapaz fica totalmente surpreso com uma cena que ele não esperava de jeito nenhum. O herói olha para o chão de madeira e vê duas crianças sentadas bem ali na sua frente de forma pacífica. Ele questiona assustado o que aqueles pequenos estão aprontando escondidos dentro da sua própria casa. Uma das crianças ergue a cabeça assustada, arregalando os olhos azuis expressivos ao perceber a chegada do rapaz. O pequeno reage com puro espanto, sem esperar que o dono do lugar fosse voltar tão cedo. A Luna abre aquele sorrisão de orelha a orelha olhando para o Jimmy e comemora que o cara realmente abateu o cervo. A loirinha esnoba o Léo dizendo que avisou que o caçador ia trazer o prêmio para o esconderijo. A garotinha junta as mãos toda feliz, focando o olhar em 2 pacotes de salgadinho jogados no chão da sala de estar. A Luna já decreta cheia de marra que aquelas guloseimas agora pertencem só a ela. O Léo sai correndo na frente segurando os pacotes com as 2 mãos, fazendo a loirinha bufar de raiva atrás dele. A garota berra mandando o moleque devolver os doces, mas o garoto nem liga para o aviso. A cena foca bem de perto na mão segurando uma caneta grossa e desenhando traços pretos em uma folha branca, desenhando um coelhinho. O moleque faz uma marca redonda bem no centro do papel, compenetrado no seu desenho misterioso. No meio daquela correria, a cena foca na mão do Lucas concentrado, rabiscando um papel no chão com uma caneta. A Luna passa batida correndo atrás do Léo e jura que se pegar o moleque, ele vai ver só o Lucas amassa o papel com as 2 mãos e desafia o companheiro mandando ele tentar pegá-lo se for capaz. O garoto encara o outro com os olhos cobertos por uma sombra, tenso no meio daquela confusão na sala. As 3 crianças começam a correr em círculos pela casa, passando na frente de uma parede toda colorida e cheia de quadradinhos. A Luna grita mandando o Léo entregar o chocolate, mas o moleque nega na hora. O Jimmy fecha os olhos e dá um sorrisinho cansado, soltando um resmungo ao ver o tamanho da gritaria daquela molecada. O caçador escuta a Luna berrar ao fundo que o companheiro de abrigo está morto se ela o pegar. A Luna e o Lucas pulam com tudo em cima do Léo, imobilizando o moleque no chão de madeira para recuperar os pacotes de doce. No meio daquela bagunça, o lugar se torna o único ponto barulhento e vivo da região inteira. Em suas memórias, Jimmy diz que o primeiro encontro com aqueles pirralhos aconteceu há cerca de 4 anos. A imagem mostra um guindaste abandonado balançando sob um céu azul bem aberto e cheio de nuvens brancas. O Jimmy aparece caminhando de frente por uma trilha verdejante, usando um casaco moletom laranja bem chamativo e bermuda escura. O rapaz se lembra com clareza daquele dia em que tudo começou a mudar. O herói olha de perfil para o lado e recorda que andava sem rumo pelas instalações destruídas daquela região. Ele caminhava sozinho com uma mochila nas costas, procurando apenas um canto seguro para descansar. De repente, 2 sobreviventes grandalhões barram o caminho do rapaz e começam a dar ordens com uma postura bem agressiva. Os caras exigem de forma bruta ver o que o rapaz está carregando na bagagem. Um dos brutamontes olha para trás de canto de olho e avisa o protagonista que eles não são pessoas ruins de verdade. O outro brutamontes de camisa florida questiona se o jovem por acaso é um refugiado perdido. O Jimmy fica totalmente calado diante da abordagem daqueles 2 caras, encarando a situação com total frieza. O grupo se mantém estático na entrada do complexo militar abandonado, medindo forças em silêncio. O cara de camisa florida dá um sorriso amigável e pergunta se o Jimmy quer dar uma passada no abrigo deles. O Brutamontes tenta ser receptivo para desarmar aquele clima tenso que se formou na entrada do complexo. O Jimmy muda a fisionomia na hora, olhando bem no fundo dos olhos do sujeito com desconfiança. O rapaz escuta atentamente a proposta inusitada do estranho, se perguntando se aquela recepção é real ou apenas uma cilada. O grandalhão parte para cima com tudo desferindo um golpe brutal de cima para baixo, rasgando o ar com violência. O agressor berra perguntando se o moleque quer virar um cadáver, tentando esmagar o herói sem a menor pena. Com uma agilidade bizarra, o Jimmy se esquiva do ataque pesado e acerta um soco devastador que joga o Brutamontes direto no chão. O impacto faz a poeira levantar, enquanto o rapaz surge triunfante na frente do oponente. Brutamontes cai estatelado na grama tremendo de dor, sem entender como seu corpo foi subjugado tão rápido.
O parceiro dele observa a derrota humilhante, totalmente em choque, se perguntando que tipo de monstro é esse. O Jimmy solta um soco bizarro de direita com uma energia esbranquiçada violenta, estourando tudo na cara do grandalhão. O agressor nem vê de onde veio o golpe e a pancada joga o ralo de volta para a realidade na base da dor. O outro brutamontes de camisa florida dá 2 passos para trás assustado, olhando de perfil para o protagonista sem conseguir acreditar no que viu. O covarde gagueja dizendo que é impossível um pirralho ter tanta força. O Jimmy continua com a mesma cara de paisagem, com as mãos nos bolsos do moletom laranja bem tranquilo no meio da rua destruída. Ele nem se abala com a fúria dos caras e encara o segundo oponente com total desdém. O segundo capanga solta um berro ensandecido e avança com tudo pra cima do rapaz, com o corpo exalando uma fumaça densa de pura raiva. O maluco joga o peso do corpo pra frente, tentando esmagar o herói de qualquer jeito. Com uma velocidade absurda, o Jimmy surge nas costas do grandalhão e aplica uma gravata bizarra erguendo o brutamontes do chão. O rapaz imobiliza o agressor no ar com total facilidade, quebrando qualquer chance de reação. O outro brutamontes grandalhão cerra os dentes com um sorriso insano e bota a mão na cabeça, sem acreditar no estrago. O cara fica furioso ao ver o parceiro dele sendo nocauteado com apenas um soco direto. O Jimmy agarra o agressor restante pela gola do casaco com total frieza, deixando o sujeito completamente sem reação. O brutamontes treme de pavor ao encarar bem de perto o olhar sinistro do protagonista. O herói ergue o cara no ar com facilidade e arremessa o brutamontes com tudo em direção ao chão da entrada do complexo. O grandalhão cai derrotado sem conseguir esboçar nenhum tipo de reação de defesa. O parceiro derrotado aponta em direção ao interior do complexo abandonado e avisa que o verdadeiro tesouro deles está escondido bem ali. Ele tenta barganhar a própria pele entregando o segredo da região. Depois de dar uma surra nos valentões, o Jimmy põe a água para ferver e prepara aquele miojão esperto de respeito. O cheiro bom da comida logo toma conta do ambiente e se espalha pesado por todo o ar. Com o miojo pronto e exalando aquele aroma absurdo, o caçador olha para o prato e solta um comentário sozinho. O Jimmy percebe a escassez e diz que só tinha restado aquele último pacote para salvar o dia. De repente, uma voz de criança resmunga no meio da bagunça, mandando calar a boca e dizendo que precisa ir ao banheiro. O pirralho acha que os velhos malvados sumiram, e esse papo chama a atenção do Jimmy. O rapaz segue o som e acha a molecada, perguntando logo se tem alguém escondido ali naquele canto escuro. A Luna se assusta com o caçador e questiona confusa se a porta não estava trancada desde o começo. Diante do Jimmy surgem a Luna, o Léo e o Lucas bem alinhados na frente de uma mulher deitada dormindo no chão. Os 3 pequenos se jogam na frente com coragem, protegendo com a vida o corpo daquela moça. Com uma postura totalmente hostil, a Luna mostra os dentes e avisa que se ele chegar mais perto vai levar porrada. O Léo entra na marra da loirinha e completa, mandando o herói ficar quietinho e fechar a boca. O Jimmy recua um passo observando o laboratório improvisado e garante para a molecada que não vai machucar ninguém ali dentro. O herói tenta acalmar os ânimos daquela galera que tá tremendo de puro pavor. De repente, o Lucas se joga na frente com os olhos arregalados, cobrindo o corpo da moça desmaiada com o próprio peito. O moleque avisa em tom desesperado que não vai deixar o estranho tocar na irmã mais velha deles. Enquanto Luna e Léo ficam brigando, trocando insultos e empurrando a responsabilidade um para o outro. Lucas arregala bem os seus olhos olhando para a figura de Jimmy parada bem diante dele sem nenhum sinal de ameaça. Diante aquela treta entre as 2 crianças, Jimmy resolve se intrometer, mudando o rumo da conversa. Ele questiona se eles também concordaram em ir à loja de conveniência. Luna arregala bem os seus olhos, dizendo que não. A tensão das crianças só aumenta quando Jimmy se aproxima ainda mais com alguns poucos passos. A garota grita para Jimmy não se aproximar. Lucas abre os braços para tentar proteger a moça apagada no chão. Léo também fica hostil. Então, vendo que o Jimmy não iria se afastar só porque eles mandaram, Luna ordena aos seus pequenos companheiros que bloqueassem o caminho de Jimmy. Então Luna desfere um golpe com todas as suas forças contra o corpo de Jimmy. Ao observar a Luna atacando Jimmy, que até então era só mais um desconhecido que supostamente queriam se aproveitar deles, Léo segurou firme no cabo de sua arma improvisada, pronto para o ataque a qualquer momento.
Léo, bastante determinado, avançando para atacar o Jimmy, ele segurava firme no taco de madeira quando disse: "Eu, Leonardo, de 9 anos de vida, finalmente chegou a hora de brilhar com o meu talento no beisebol." O Léo, em alta velocidade, cortava o ar com seu bastão de madeira para atacar o Jimmy com bastante força e determinação. Mesmo para um garotinho de 9 anos, naquele mundo completamente fodido e aos pedaços. De forma completamente bizarra, Léo fechou seus olhos para atacar o Jimmy, mas sem ver o que estava fazendo, acertou com bastante força as costas de Lucas, que berrou bastante alto de pura dor e aflição diante daquele golpe. O Lucas cai de joelhos no chão, tremendo todo encolhido por causa da paulada violenta que levou bem no meio das costas. O Léo olha para o lado totalmente assustado, segurando o bastão azul sem saber onde enfiar a cara. O Léo fica parado isolado no meio do cenário escuro, congelado de tanta vergonha pela burrada bizarra que acabou de fazer. O moleque de regata vermelha perde totalmente o rumo após golpear o próprio companheiro. Sem pensar duas vezes, o Léo corre desesperado e se agarra com tudo na perna do Jimmy para tentar travar os movimentos do rapaz. O pirralho fecha os olhos e morde os dentes, choramingando enquanto faz força. A Luna se joga no meio da confusão e berra com fúria, mandando o caçador não tocar na professora deles de jeito nenhum. O Jimmy de moletom laranja ignora o ataque dos pequenos e foca em socorrer a moça na maca. O herói bota a mão na testa da mulher desacordada para checar a febre, enquanto a molecada grita mandando ele largar ela. A jovem de cabelos pretos solta um suspiro bem fraco, sofrendo bastante no meio do apagão. O Jimmy vira de perfil ignorando os gritos, bota a mão na mochila preta e começa a procurar algo ali dentro bem calmo. A molecada desconfiada berra, perguntando o que diabos ele está tentando fazer ao mexer na bagagem. O rapaz estica o braço e oferece uma latinha vermelha de remédio diretamente para Luna, surpreendendo a garota. A loirinha abaixa a vassoura colorida e encara o objeto sem entender direito aquela boa ação. O caçador explica de perfil que aquilo é um remédio para baixar a febre e manda a menina dar o xarope 2 vezes ao dia para a mulher. O Jimmy completa dizendo que só entrou na loja para pegar um pouco de comida. A Luna regala bem os seus olhos azuis e fica totalmente sem palavras diante daquela atitude generosa do desconhecido. O Jimmy pede desculpas por ter assustado o bando e avisa em tom manso que já vai dar o fora dali. O protagonista vira de costas com a sua mochila enorme e caminha lentamente em direção à saída, deixando o esconderijo escuro para trás. Léo gruda na perna de Jimmy como se fosse um carrapato. O Jimmy olha para trás bem calmo e avisa ao Léo que ele já pode soltar a sua perna. O moleque cai de bunda no chão de madeira ao perceber que o caçador de casaco laranja já está indo embora do esconderijo. A Luna foca o olhar no Léo e berra com fúria, acusando o moleque de ter acertado a paulada no companheiro de propósito. O Lucas agarra o blusa do culpado e chacoalha o garoto com força no meio daquela treta olhando de cima. A Luna encara os 2 guris caídos perto da maca da professora e diz que eles precisam tomar uma decisão séria. A loirinha avisa que se o bando quiser continuar sobrevivendo, o rumo terá que mudar. O Jimmy para no meio da rua destruída e olha para trás ao perceber que o bando de pirralhos está seguindo os seus passos. Os 3 pequenos aparecem carregando a maca da professora bem atrás do caçador. A Luna bota as mãos no peito toda cheia de marra e grita avisando que eles não estão seguindo o rapaz de moletom laranja. A loirinha mete aquele migué clássico dizendo que eles só estão caminhando na mesma direção. O Jimmy continua caminhando em linha reta pela rua de terra, enquanto o trio de pirralhos vem logo atrás, carregando a maca pesada com a professora. O grupo avança em silêncio no meio do cenário cheio de mato e prédios. O caçador de moletom laranja para de andar de repente e vira o corpo para trás, fazendo toda a molecada frear no susto. As crianças quase se atropelam com o peso da maca ao verem o rapaz encarar o bando na estrada. O rapaz dá as costas novamente e volta a caminhar bem calmo, sendo seguido de perto pela Luna e pelo Lucas. Os pequenos continuam firmes na caminhada logo atrás dele, sem dar nenhum sinal de que vão desistir da perseguição. O Jimmy olha de canto de olho, com um sorrisinho de deboche, e comenta que realmente parece que eles estão na cola dele. O herói se diverte com a teimosia dos pirralhos sobre aquele céu alaranjado do fim de tarde. O caçador muda o tom e pergunta de forma direta se as crianças não querem apenas ir embora junto com ele de uma vez.
A Luna regala os olhos e gagueja totalmente em choque ao ouvir o convite inesperado do rapaz. Em seus pensamentos, o Jimmy reflete sobre o passado e lembra que desde aquele dia o grupo começou a viver junto na mesma casa. A cena mostra o rapaz agachado no quarto escuro mexendo em uma mochila grande perto da cama. O caçador aparece pensativo de cabeça baixa, com os olhos cobertos pelo cabelo escuro no meio da pergunta. Ele recorda que o bando passou a cuidar de verdade uns dos outros, agindo bem como uma família real. Jimmy vira o rosto de lado com uma expressão cansada ao escutar um comentário sincero sobre a sua aparência. Ele fita a companheira de quarto, enquanto ouve ela reparar que as roupas dele estão bem imundas. Laura, a professora, aparece totalmente recuperada e sorridente no centro do quarto, usando um casaco cinza de gola alta. Ela olha para o rapaz com carinho e comenta que ele realmente trabalhou duro nas ruas da cidade. O caçador fica de pé diante da jovem perto do espelho e avisa que vai direto para o banheiro tomar uma ducha. A moça responde com um sorriso leve e diz que já deixou uma toalha limpa separada para ele usar. Jimmy olha para a jovem com uma cara de paisagem e pergunta se por acaso deve tirar toda a roupa ali mesmo. O rapaz solta a piada com total frieza, deixando o clima do quarto um pouco descontraído. A cena corta rapidamente para o lado de fora da casa, mostrando o telhado todo coberto por uma camada espessa de neve branca. Então, a Laura surge questionando assustada se rolaria ali, naquela hora mesmo. De volta ao quarto com uma parede colorida de quadradinhos, a Laura fica toda vermelha de vergonha e berra mandando ele tirar apenas a parte de cima. A jovem se irrita e questiona o que o caçador estava pensando. O Jimmy fica de costas exibindo uma musculatura bizarra e totalmente trincada enquanto começa a se trocar no quarto. O caçador responde em tom calmo que não estava pensando em absolutamente nada demais. Já trocado, o rapaz entrega as peças sujas para Laura, que estica as mãos se oferecendo para carregar o monte de pano para lavar. O Jimmy agradece a gentileza, mas garante que consegue dar conta daquele peso sozinho. A Laura observa o Jimmy encostado na janela com a neve caindo lá fora e elogia a forma física do rapaz. A professora nota que o corpo do caçador ficou bem mais forte e definido depois de tantas batalhas por aí. A jovem vira de costas caminhando pelo corredor e solta uma provocação cheia de malícia para o herói. A Laura brinca em tom de deboche, perguntando qual será a mulher de sorte que vai roubar o coração do caçador. O protagonista fica com a cara queimando de tanta vergonha e arregala os olhos diante daquela brincadeira inesperada da moça. O clima muda de repente quando uma voz de criança ecoa no quarto chamando pelo herói. O Jimmy abaixa a cabeça e dá de cara com um dos moleques do abrigo, encarando ele com uma cara de pura determinação. O pirralho do Léo não perde tempo e pede de forma bem direta para o rapaz ensinar ele a lutar. A cena corta direto para uma visão maravilhosa do céu noturno totalmente estrelado cobrindo as ruínas da cidade congelada. Aquele visual impecável traz um pouco de paz para a galera no meio de tanto caos no mundo. O Jimmy fica encostado na sacada do prédio, observando a neve cair no meio daquela noite gelada. O protagonista relaxa um pouco a mente, mas logo solta um murmúrio confuso ao perceber que alguém se aproxima dele. A Laura surge de mansinho segurando 2 canecas quentes e oferece uma bebida para espantar o frio absurdo que faz lá fora. O rapaz agradece a gentileza da professora, pegando o copo fumegante com bastante cuidado. A jovem fica maravilhada com a beleza do céu estrelado e comenta que nunca imaginou ver tantas estrelas em seu. O Jimmy bebe um gole e manda a real dizendo que isso só foi possível porque as luzes da cidade apagaram. Vistos do alto perto de alguns potes enormes de cerâmica, a Laura muda o tom da conversa preocupada com o rapaz. A professora pede para o caçador parar de se arriscar lá fora, já que eles têm muita comida estocada. O Jimmy segura a caneca com fumaça subindo e corta o barato da professora, negando o pedido sem pensar 2 vezes. O herói malandrão avisa com total frieza que está planejando fazer uma limpa no mercado da região. A Laura arregala os olhos preocupada e questiona se invadir um mercado gigante não seria perigoso demais. A professora avisa o Jimmy que o local pode estar infestado de gente ruim e criminosos pesada armados. O Jimmy bebe um gole da caneca com a maior calma e responde que a região parece estar totalmente deserta.
O herói malandrão lembra que eles não veem nem sombra de pegadas humanas naquela neve pesada há um mês inteiro. A cena corta para o interior escuro, mostrando os 3 pirralhos dormindo amontoados debaixo dos cobertores. O Jimmy justifica sua teimosia, lembrando a jovem de que o aniversário de um dos garotos está chegando. Banhado pela luz da lua cheia, o protagonista encara a própria caneca com um olhar bem sincero. O caçador confessa que, pelo menos naquele dia especial, ele quer dar uma refeição de verdade e deliciosa para o moleque. A Laura fica totalmente sem palavras diante daquela atitude nobre e chama o nome do rapaz com um tom muito carinhoso. Vistos do alto perto dos vasos, fica claro o quanto a professora admira o coração puro do herói. A Laura joga a real questionando se não é um fardo pesado demais cuidar daquela galera toda. O Jimmy fica ali no gelo com uma expressão serena, sentindo o peso do mundo nas costas. O maluco é o pilar dessa família. O Jimmy continua virado de costas para Laura e abre o coração de um jeito muito sincero na sacada. O caçador confessa que ela e aquela molecada agitada formam a primeira família de verdade que ele já teve na vida. A professora escuta aquela declaração pesada e fica totalmente sem palavras no meio da neve caindo. A Laura apenas solta um suspiro de alívio e avisa o rapaz que escutar aquilo já é mais do que suficiente para ela. O Jimmy tenta cortar aquele clima romântico, mudando de assunto na hora. O herói dá as costas para a sacada segurando a caneca quente e reclama que o frio está absurdo, chamando a moça para ir dormir bem rápido. A professora não deixa barato e lança uma pergunta que pega o caçador totalmente de surpresa. A Laura brinca de longe, dizendo que se eles formam uma família de verdade, isso faz dos dois marido e mulher no fim das contas. Sobrevivente, valeu por assistir até aqui. Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E não para agora, nos cards da tela tem mais histórias insanas para você maratonar. Clica e continua comigo.